Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo neste programa que ilumina a sua vida, ilumina seu coração, ilumina seus pensamentos com a palavra de Deus. Quero saudar você que está conosco pela TV Canção Nova, neste finalzinho de domingo. Olha que companhia maravilhosa. Vamos te fazer companhia agora, neste finalzinho de domingo, para você, para toda a sua família e com a palavra de Deus. Quero saudar você que está no meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, você que está no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito, mas muito bem-vindo. Olha, deixa eu dizer o que vai acontecer neste programa para você. Programa passados, nós estamos tratando sobre a aliança de Deus com o seu povo. Vimos que Deus fez 3 alianças com o seu povo. E já vimos a aliança de Deus com a humanidade em Noé, com um grande sinal, o arco-íris. Vimos a segunda aliança, foi maravilhosa, em Abraão, com a aliança, com o sinal da circuncisão. E chegou agora a hora de, neste programa, nós falarmos sobre a aliança de Deus com a humanidade em Moisés. Uma aliança muito importante, uma aliança muito forte, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas coisas. Então, se prepare, porque o que Deus vai falar conosco hoje vai ser maravilhoso. Antes, eu quero já saudar e receber aqui Dom José Falcão. Sua bênção, uma alegria tê-lo conosco. Deus abençoe sua vida, a alegria toda minha está aqui. Muito bom. Dom José, o programa passado o senhor já terminou nos deixando com água na boca sobre a aliança de Deus com a humanidade em Moisés. Foi lindo o que vimos em Noé e percebemos que depois de um grande pecado, a terra que cresceu em pecado, a humanidade que cresceu em pecado, houve o dilúvio e depois do dilúvio uma aliança em Noé. Depois também a humanidade vai se desviando de novo. A Torre de Babel é um exemplo disso e vem a aliança com Abraão. E agora nós vemos um povo subjugado no deserto, no Egito, há 430 anos e provavelmente vivendo aquela cultura, aquele paganismo, aquela coisa toda. E agora vai vir uma outra aliança, a terceira aliança. Então, queria perguntar para o Senhor, o que é esta terceira aliança de Deus com a humanidade em Moisés? A terceira etapa de um processo que começou em Noé, foi a primeira vez que Deus falou de aliança, e que vai ser consumado em Jesus, que é a nova e eterna, a definitiva aliança. Essa etapa é toda especial, por quê? Porque o centro da nossa fé católica é Cristo, nossa Páscoa. A expressão do apóstolo Paulo, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. E a Páscoa cristã foi celebrada em moldes judaicos. Uma ceia. Uhum. E numa data que é crucial até hoje, e vai ser por toda a existência de Israel, a data da Páscoa. Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. É a frase do próprio Jesus. Antes de começar a missa, a primeira missa, todos ali reunidos no cenáculo. Então, a morte de nosso Senhor, sua paixão, morte e ressurreição, para nós, constitui a verdadeira Páscoa. Passagem. Mas, exatamente nos ritos judaicos, na ceia judaica, recordando fatos que são cruciais para os hebreus. Isto é, a saída do povo eleito, depois de 430 anos, como Vossa Reverendíssima já disse, em direção à terra prometida, quando Israel celebrou com as indicações do próprio Deus a ceia pascal, cada um na sua casa, o episódio da imolação do cordeiro, que devia ser comido por cada família,
o sangue desse animal deveria ser aspergido nas portas das casas, porque o anjo exterminador passaria pelo Egito e as casas que estivessem com esse sangue, isso era o indício de que era a casa de um hebreu, o anjo exterminador não entraria. Mas naquelas outras casas em que o sangue não estivesse aspergido, o anjo entraria e mataria os primogênitos, como de fato aconteceu. E foi nesse contexto que o povo saiu. Moisés recebe o comunicado, a autorização, o povo hebreu recebe a autorização para sair do Egito. Isso depois de 9 pragas, a 10ª foi a mais terrível, a mais avassaladora. Então, aqui está o contexto que põe fim a uma saga de 430 anos, a maioria deles, com toda certeza, de muito sofrimento, de muita opressão, o que os padres da igreja enxergam como o tempo das trevas, o período em que estávamos sob o poder de Satanás, a leitura alegórica do Egito. Evoca essa vida de pecado, essa vida de trevas, de sofrimento, etc. Essa privação da liberdade e da libertação. A passagem do Mar Vermelho também, a transição, o Mar Vermelho evoca também o sacramento do batismo, na leitura espiritual dos padres, e começa a peregrinação no deserto. O livro do Êxodo diz, acho que versículo 23 mais ou menos, 3 meses depois, o povo chega aos pés do Monte Sinai. E Moisés sobe ao monte. E lá Deus entrega para ele as tábuas da lei, contendo os livros, os 10 mandamentos. O texto que nós vamos ler em segundo lugar é um texto que vai falar do livro da aliança e do sangue da aliança. Deus Todo-Poderoso, antes de celebrar essa aliança, e a aliança tem sempre a promessa de Deus, como é uma aliança bilateral, como foi a aliança que Deus celebrou com Abraão, vai ter um compromisso da parte do povo, que em síntese está contido nessa frase: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ou, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, tem um compromisso da parte do povo de ser fiel, de ser obediente, de seguir os mandamentos, etc. Até o finalzinho do livro de Josué, ele já perto de morrer, reúne todo o povo, já na terra prometida, e recorda essas cláusulas. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Lembra dessa frase famosa? Sim. E o povo responde também: nós serviremos o Senhor. Então, antes de morrer, ele reúne o povo para recordar essa aliança fundante, digamos assim, porque marca a história da liberdade de um povo depois de mais de 4 séculos, 430 anos. Então, é um evento fundamental, o evento que é a aliança por antonomasia. Hoje, se perguntarmos ao judeu qual é a grande aliança do Antigo Testamento, eles não vão lembrar, não vão citar a aliança com Noé, nem vão citar a aliança com Abraão, mas a aliança de liberdade e libertação que Deus celebrou com Israel no Monte Sinai. Tanto é que a Arca da Aliança se chama assim porque é uma urna sagrada, construída e revestida de ouro, para serem colocadas, como de fato foram, as tábuas da lei. Juntamente com as tábuas da lei, nós temos alguns escritos, grande parte, ou provavelmente todos eles, redigidos pelo próprio Moisés, que são as primeiras prescrições de Deus Todo-Poderoso para o povo, as festas que devem ser observadas, as proibições e assim por diante. Textos que estão espalhados no livro dos Números, no livro do Levítico, no livro do Deuteronômio, etc. Então, isso vai constituir as tábuas da lei com essas prescrições, provavelmente em pergaminho, de o livro da aliança. Grave bem, Frei Gilson, livro da aliança, Arca da Aliança, sangue da aliança. Agora, o sinal celebrativo desta aliança não vai ser mais o sinal que Deus colocou no céu no tempo de Noé, o arco-íris. Não vai ser mais o sinal da aliança que Deus colocou no órgão genital de todos os homens. O sinal da aliança é a circuncisão.
Agora é o sangue que é derramado de animais digamos assim, as primeiras manifestações do culto do povo hebreu livre. Então, esse é o contexto da aliança que Deus celebrou com os hebreus na pessoa de Moisés, durante a peregrinação do povo em direção à terra prometida. Isso acontece exatamente na península do Sinai, aos pés do Monte Sinai, ou também chamado de Horebe. Proponho, então, que vossa reverendíssima cite o Êxodo, capítulo 19, versículos de 3 a 8. Repito, Moisés, Monte Sinai, Península do Sinai, 3 meses depois da saída do povo do cativeiro do Egito. Vamos lá. 19, de 3 a 8. Moisés subiu em direção a Deus e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos. Eis o que dirás às famílias de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedeceres a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Veio Moisés e, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Repare que no tempo de Noé não havia povo hebreu. A história do povo hebreu começa com Abraão. É a primeira vez que Deus diz a alguém: deixa a tua terra, a tua casa, vai por onde eu te indicar, e assim por diante. Então, a revelação positiva começa com nosso pai Abraão. Antes, digamos, é uma aliança, sem dúvida alguma, mas prefigurativa da primeira aliança da história do povo hebreu, Abraão. Agora, nós temos um povo numeroso que, depois de Abraão, de Isaac, de Jacó, das 12 tribos, foi morar no Egito e, 430 anos depois, cresceu consideravelmente do ponto de vista quantitativo. E agora sai essa multidão em direção à terra prometida. Temos, então, um povo. Deus faz aliança com esse povo. Com elementos. Livro da aliança comporta as tábuas e comporta pergaminhos. Onde estão, repare que essa leitura que Vossa Reverendíssima fez está no capítulo 19. Dê uma olhada somente folheando os capítulos 20, 21, 22 e 23. Veja se encontra aí alguma expressão, o Código da Aliança. Sim. Código da Aliança, lá pelos capítulos 20, 21, enfim. Então, dos capítulos 20 até 23, se não me engano, nós temos essas prescrições. As primeiras determinações quanto à pureza ritual, pureza legal, proibição a respeito de ato sexual, proibição de idolatria, proibição e também realidades quanto ao culto divino, as normas, os comportamentos básicos dos sacerdotes, dos levitas, né? Dos sacerdotes e de todo o povo. Muito bem, isso vai comportar o Código da Aliança. Código da Aliança, mandamentos e prescrições, ou mandamentos e preceitos. Aí chegamos no capítulo 24. Passado um certo tempo, Israel ainda está no Egito, sim, na península do Sinai, que hoje é Egito, mas ainda está no deserto, está caminhando. Só vai entrar na Terra Prometida 40 anos depois, né, por causa das constantes infidelidades. Vem o episódio das águas de Massa e Meriba, vem o episódio da serpente de bronze. Sim. Tantas quedas, tantas fraquezas, tantas murmurações do povo, a inveja de Maria e de Arão contra Moisés, o seu irmão, 2 irmãos contra o outro irmão. Depois vem a lepra de Maria e o próprio Moisés vai interceder por ela. Uma série de
acontecimentos, guerras contra os amalequitas ou amalecitas. Moisés fica com a mão levantada, e quando a mão baixa, os amalecitas vencem, quando ele está com a mão levantada. Ou seja, não foi uma estada, uma permanência fácil no Egito, no deserto, durante esses 40 anos. E é esse período tão produtivo, também de provação e de crescimento na fé de Israel, que nós temos a celebração da aliança bilateral. Repare, por que bilateral? Deus se compromete em ser o seu povo. Em contrapartida, atenção, se obedecerdes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. E o povo reitera, faremos tudo o que o Senhor disse, etc. Então, é uma aliança diferente das demais. Com Abraão, foi ele só. Com Noé, foi ele só. Agora, a terceira é com todo o povo. O povo intervém. E aí chegamos no capítulo 24 do livro do Êxodo, versículos de 3 a 8, de novo vai aparecer a expressão aliança. Agora com uma novidade: sangue da aliança, livro da aliança. Vamos ao texto. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou estrelas para as 12 tribos de Israel. Enviou jovens dentre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Moisés tomou a metade do sangue para colocá-lo em bacias e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que vos foi dito. Então já temos um ponto aqui em comum, as três alianças. Noé erigiu um altar, realizou o sacrifício. Abraão imolou animais e colocou-os ali porque o fogo do Senhor ia passar sobre ele. Uma imolação, um holocausto. Aqui, mesma coisa. Moisés tomou o sangue, sangue de quê? Sangue de animais. E asperge o altar, eis o sangue da aliança. Essas palavras de Moisés, elas vão ser como que repetidas por Jesus no dia da instituição da Eucaristia. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, é o novo Moisés, é o legislador, aquele que se senta numa montanha e ensina, mas é também o novo, eterno e definitivo pontífice, porque aquilo que Arão fez, Arão era o sacerdote, né? Era Arão quem desempenhava as funções pontificais. Mas o texto diz que veio Moisés, comunicou-lhe as palavras do Senhor, antes vem o sangue que é aspergido. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Não é nem o irmão dele. O irmão dele que vai fazer outras cerimônias, mas essa celebração, essa aliança, é tão solene que é o próprio Moisés quem asperge o povo. Símbolo, imagem, prefiguração de Jesus. E é Deus mesmo falando, eis o sangue da aliança, falando por Moisés. Repare quem fala, por favor. Último versículo. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele,
o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Não é significativo que quem fala na aliança com Noé é Deus. Quem fala na aliança com Abraão é Deus. Mas quem fala com o povo na celebração da aliança no Monte Sinai não é Deus, é Moisés. Aqui Moisés aparece como símbolo de Jesus, utilizando palavras parecidas com as que Jesus, 1.200 anos depois, na celebração da Páscoa judaica, inclusive na mesma data, a data em que o povo sai do cativeiro do Egito, a nova Páscoa. A Eucaristia é, nós recitamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Essa é a Páscoa nova, Cristo, nossa Páscoa. Então, essa celebração, ela é crucial para os judeus até o dia de hoje. Ela é narrada especificamente, veja, no capítulo 12 do livro do Êxodo. Aí mesmo, volte para o capítulo 12. Volte para o capítulo 12. Aí nós temos todas as indicações, Deus dizendo para Moisés e para todo o povo, olha, vocês vão celebrar a Páscoa assim, no dia 14, no mês de Nisan, etc. Imolem um cabrito, ervas amargas e assim por diante. E depois vocês vão partir, porque é Páscoa, é uma instituição eterna. Então, a data da Páscoa dos cristãos, até hoje, é a mesma data da saída do povo, como prescreve o capítulo 12 do livro do Êxodo. Aliás, é a primeira leitura da missa da Quinta-feira Santa. Sabia? A missa da tarde, missa da manhã, missa do Crisma, né? Mas a missa da tarde, primeira missa da ceia do Senhor, que é Páscoa, é uma parte do capítulo 12 do livro do Êxodo. Esse capítulo, ele é institucional, ele é fundacional, porque é a descrição da Páscoa cuja data dos judeus é a mesma data dos cristãos, pelo menos no que toca à semana da lua cheia. Porque nós cristãos consideramos que a ressurreição de Jesus é mais importante do que o dia exato em que é a lua nova, que é aquela sempre, a primeira lua nova entre os meses de março e de abril, que é o mês de Nisan deles, o primeiro mês do calendário judaico, o mês mais importante para eles, porque é o mês da Páscoa. Então, para nós, sempre Páscoa será, o cálculo do dia da Páscoa é em função desse capítulo 12 do livro do Êxodo. Eis porque essa Páscoa é tão importante, e eu diria, sem dúvida alguma, das três, é a mais importante do Antigo Testamento. Dom José, então, eu achei interessante, o senhor começou a falar, trazer essa questão do sangue. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo, e aqui é o sangue de animal. É aqui, então, que começa essa questão de o sangue de animal que vai perdoar pecados e os sacrifícios do sangue de um animal que perdoa pecados. É aqui que começa tudo? O culto levítico orbita em torno disso. A finalidade de se apresentar um holocausto, de apresentar um animal para ser imolado, é a purificação dos pecados. Sim. O oferecimento da vida de um animal é como que o agricultor, o cuidador, o criador de animais, ele se desfaz de algo seu, e de preferência um animalzinho pequeno, porque dá mais pena, dá mais dó, né? Ou seja, dor no coração, para evocar isso. Oh, meu Deus, um animal tão novinho, inocente, Mas, quanto mais isso se manifestava, mais a ideia era provocar uma dor no coração. Aquilo que nós viríamos a chamar, a entender depois de contrição, a dor no coração por ter ofendido a Deus. E essa dor, ela deve se manifestar também com o despojamento, o desprendimento de algo que é seu e ao qual você se apega tanto. Quem é que não, dentre todos os animais, quem é que não acha o mais bonitinho, o mais gostosinho de ser tocado e de acariciado que um animalzinho que acabou de nascer? Mas essa era a vítima que devia ser escolhida, não é? O filho caçula, o filho inocente, o filho que... Jesus, tudo símbolo de Jesus. Bem, a ideia do perdão dos pecados orbita em torno disso. O sacrifício de um animal puro,
inocente, novinho, que acabou de nascer, que nem merecia morrer, entre aspas. Isso deve traduzir esse oferecimento, esse levar ao templo, que você ofendeu a Deus e, oxalá, essa dor leve você a se arrepender. Claro que o sangue de animais não podia cancelar os pecados dos homens. Então, nesse sentido, o culto dos hebreus, que comporta oferecer animais, é prefiguração daquele culto que vai ser celebrado na Eucaristia e no dia seguinte de forma incruenta, no outro dia de forma cruenta, e aí sim o sangue desse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, segundo São João Batista, vai verdadeiramente tirar os pecados. Maravilha, Dom José. Gente, que bom, né? Estamos começando este programa falando sobre essa terceira aliança de Deus com o seu povo em Moisés. E quantas coisas importantes Dom José já nos trouxe aqui. Veja que é muito assunto, veja que é muita coisa, é muita informação. E é importante que eu e você também leiamos o que Dom José foi passando aqui. Não dá para ler todos os textos, né, Dom José? Não dá para ler a Bíblia inteira aqui com você. Mas Dom José foi falando, olha, no capítulo tal, tem essa questão. Estamos aprendendo. É só o primeiro bloco. Então eu creio que no bloco que virá agora, nós vamos ter oportunidade para ir aprofundando esta realidade do amor de Deus para com o seu povo. Aliança é pacto, aliança é compromisso, aliança é um Deus que ama o seu povo e diz, eu estou com vocês, eu amo vocês, eu não abandono vocês. Está sendo muito bom, não sai daí não, e a gente vai para um breve intervalo e nós já retornamos, tá bom? Você que está no canal do YouTube, divulga esse link para mais pessoas. Até daqui a pouco. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria estar aqui com você neste final de domingo, meditando a palavra de Deus com você. Olha, estamos meditando a terceira aliança de Deus com o seu povo em Moisés. E Dom José Falcão, vimos duas coisas nesta aliança. O livro da aliança, as 10 palavras, o decálogo, e também vimos a questão do sangue da aliança. E aí um dado interessante que aqui nós lemos é que Moisés, assim como hoje os padres abençoam as pessoas com a água benta na missa, ou coisas assim, Moisés foi aspergindo o povo com sangue. Então a pergunta para o Senhor é, por que aspergir o povo com sangue? Por quê? Por que o sangue? Vimos no relato do dilúvio, quando pela primeira vez se proíbe comer sangue, porque o sangue é a alma. Essa era a visão do homem no tempo de Noé. Onde existe o sangue, existe a vida. Se você priva uma pessoa do sangue, você tira a vida da pessoa. Ao imolar o animal, você está pegando aquilo que representava a vida dele. Aham. E ao aspergir, você está, de certa forma, concedendo a vida. É o rito da purificação. Isto é, a vida deles está marcada pela poluição, pelo pecado, pela sujeira. O sangue da aspersão vai purificar essas pessoas, porque é o sangue da vida. E essas pessoas, enquanto estão no pecado, elas estão mortas. A ideia que não é privilégio de Israel, dos hebreus, é uma ideia bem mais antiga. Aspergir com sangue de animais oferecidos aos deuses é uma realidade que já existe nas civilizações bem anteriores, concomitantes e bem anteriores a Abraão. Mas, respondendo especificamente na ótica de Israel,
por que exatamente o sangue e não outro líquido, e não a água, etc., aí é preciso que a gente lance mão do capítulo 9 da carta aos Hebreus, que faz, a partir do versículo 15, uma comparação muito bonita entre o sangue da antiga aliança e o sangue da nova aliança. O sangue da antiga aliança, sangue da aliança, palavras que o próprio Deus utiliza para o povo por meio de Moisés, é Moisés quem fala do sangue da aliança. Antigo Testamento, animais irracionais. Novo Testamento é o sangue de Jesus. Proponho, então, a leitura de Hebreus, capítulo 9, versículos de 18 a 23. Por essa razão, nem mesmo o primeiro testamento foi inaugurado sem uma efusão de sangue. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã escarlate e sopo, aspergiu com sangue, não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos do culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações e sem efusão de sangue não há perdão. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmo fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Pronto, o texto é bonito, acho que responde bem, e eu ficaria a repetir o versículo 22. O sangue é utilizado para quase todas as purificações e sem efusão de sangue não há perdão. Por isso, o sangue, e não água, e não vinho, e não outro líquido que se encontra na natureza, o que é produzido pelo homem. Sangue, símbolo da vida. Dom José, veja se o meu raciocínio está correto. O sangue tem a ver com a vida. E aí o senhor disse que geralmente era o sangue de um animal inocente, né? Era o perfeito. Então era como se dissesse assim, para purificar os meus pecados, é tirada a sua vida é trocada pela minha. Você dar a sua vida Sim. Pela minha. Faz sentido. Porque depois vemos isso em Cristo. O sangue dele, a vida dele pela minha. Seria isso? Disse tudo, disse tudo. Porque na impossibilidade de o homem tirar a própria vida, o que é que subjaz nessa prescrição de oferecer um animal pela expiação dos pecados? Uma parte do que você tem. A ideia do dízimo, é verdade, que aparece pela primeira vez com Abraão, ela é anterior, sem dúvida alguma, ao culto levítico. Porque Abraão é bem anterior a Moisés. E aqui já estamos no tempo de Moisés. Abraão é 1800, Moisés é 1250, mais ou menos. Vamos colocar 600 anos. Entre Abraão, o mais antigo, e Moisés, o mais recente. Mas, antes de Abraão pagar o dízimo, Abraão realiza um sacrifício. E o sacrifício do seu próprio filho seria o sacrifício, porque Deus não permitiu que ele matasse o filho, se bem que determinou que levasse o filho para imolá-lo no monte Moriá. Mas antes disso, temos Abel, que realizou o sacrifício de animais. Ele cuidava de animais. Já Caim cuidava dos vegetais. Ele era agricultor, ele cultivava vegetais. Então, veja como é antiga essa ideia da imolação, do sacrifício, sacrum facere, fazer sagrado, entregar a Deus, com desprendimento, com sofrimento também, não deixa de ser, você cuidar de um animalzinho, saber que ele acabou de nascer, e pegá-lo e oferecer a Deus, derramar o sangue de um inocente, essa é a ideia. Eu pertenço a Deus, ofendi a Deus, e quero que Ele tenha compaixão de mim. Para isso, eu não posso hesitar em abrir mão
de algo que me é tão caro, daquilo que garante o meu sustento, daqueles animais que eu cuido, quero oferecer a Deus. E não ofereço o velho, Sim. não ofereço o defeituoso, eu ofereço o mais, aspas, puro, o mais inocente, o caçulinha. Essa é a ideia, sim. Sim. Isto é, eu te ofereço a vida desse animal, te oferecendo, te apresentando o sangue, por outro lado, tem compaixão de mim, perdoa a minha falta. Ô, Dom José, o senhor também citou isso em programas passados, porque eu acho que está acontecendo algo impressionante e inédito aqui. Diferente das outras alianças, porque quando a gente percebe o livro da aliança, porque a circuncisão, você faz algo corte ali no órgão genital do homem, pronto, está resolvido, você fez a circuncisão. Mas aqui, Deus escreve as 10 palavras, os 10 mandamentos. Então é como se agora algo inédito está acontecendo. Essa aliança agora precisa que você observe estes 10 mandamentos. E são 10 condutas. Naquela época, para aquele povo, aquelas 10 palavras são exigentes. Então, ou seja, é uma aliança que cobra mais do ser humano, da humanidade, uma obediência, uma resposta, não é isso? Tem razão, está absolutamente correto. À medida em que o tempo avança, Deus cobra mais do seu povo. Quando Jesus disse que a quem muito for dado, muito será pedido, vamos dizer que na aliança de Noé, que Deus celebrou com a humanidade em Noé, Deus não pede nada. É unilateral. Isso. Na aliança com Abraão, Deus exige que os pais levem seus filhos para serem circuncidados. Deve ser uma dor tremenda. No tempo em que não tinha anestesia, você pegar o órgão genital da criancinha e cortar. Enfim, deve ser um grito tremendo que o garotinho, que o bebê dá. Mas é sacrifício. Tem sangue derramado. Tem sangue derramado. Uhum. Mas é algo, digamos assim, para uma pessoa. Claro que todos os hebreus devem ser circuncidados, como até o dia de hoje, os judeus. Mas o sangue derramado por um. Aqui vai ser um sangue derramado por todos. Porque é um sacrifício de um animal que vai representar todos. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo vai utilizar essa palavra. Esse é o cálice da aliança, derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Então, é uma exigência bem maior, é um pacto bilateral. No Novo Testamento, nós temos uma coisa inédita. Quanto ao derramamento de sangue, ninguém vai derramar sangue. Não vai ter sangue derramado pela circuncisão, não vai ter sangue derramado pelo corte do prepúcio? Não. Não vai ter sangue de animais? Não. Vai ter o sangue do próprio Deus, que vai morrer por nós. Então, nós temos no Antigo Testamento, depois dessa aliança que Deus vai celebrar com Moisés, em Moisés, nós vamos ter um culto contínuo presidido pelos levitas. Uhum. No Novo Testamento vamos ter apenas um único sacerdote. Não segundo a ordem dos levitas, mas segundo a ordem do rei Melquisedeque. E não vamos ter animais irracionais, vamos ter o próprio Filho. E não vamos ter um altar de pedras, vamos ter o Calvário. Então nós temos um sacrifício no Calvário inteiramente diferente. Completamente, digamos assim, fora dos parâmetros das três alianças anteriores. Uma aliança onde o altar é Jesus, onde a vítima é Jesus, onde o sacerdote é Jesus e onde o sangue vai ser do próprio Jesus. Aliás, essa é a próxima que a gente vai conversar, né? Porque antes dela vai acontecer alguma coisa no tempo do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, também Ezequiel, fala, mas em outra linguagem, que já vai
indicar que vai chegar uma nova aliança. Que a antiga aliança, Moisés, vai dar lugar a uma nova aliança. E o texto deixa em suspenso. Nova aliança? Como ela será? Como vai acontecer? O profeta Jeremias não diz, mas nós já sabemos, como cristãos, que é um prelúdio, é uma preparação, é um anúncio, uma profecia de que uma aliança nova, definitiva, eterna, vai vir e não vai demorar muito. Uma outra pergunta para a gente avançar é... Na aliança com Abraão, nós lemos o texto onde diz que era circuncisão. E não circuncidando-se, dizia o texto, você não está cumprindo a aliança. Agora em Moisés, a aliança se tornou visível no livro da aliança. Podemos então dizer também que Deus ordenou aqueles mandamentos e o não cumprimento de qualquer um daquelas palavras é o descumprimento de uma aliança, ou seja, é bilateral, você tem que fazer sua parte. Então, a partir de agora, você não obedecendo uma dessas 10 ordens, você está descumprindo a aliança. O livro da aliança, como já foi visto aqui, ele é a soma, digamos assim, é a conjunção dos 10 mandamentos e daquelas prescrições primeiras que Deus, por meio de Moisés, colocou por escrito nos capítulos 20, 21, 22 e 23. É verdade, quando o Senhor Deus diz, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, Ele está dizendo, vós cumprireis os meus preceitos, vós obedecereis às minhas prescrições. É verdade que mais para frente, Jesus vai fazer uma distinção entre aquilo que Deus disse e aquilo que Moisés permitiu e Moisés escreveu. Dou um exemplo, o exemplo do capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus. Os próprios fariseus que vão provocar Nosso Senhor dizem, Moisés permitiu dar carta de divórcio, etc, etc. Lembra disso? Sim. E aí o Senhor disse, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Ponto. Mas no princípio não foi assim. Então, no Código da Aliança, no livro da Aliança, nós temos algo que Deus deu e temos algo que Moisés redigiu. Dentre aquilo que Moisés redigiu, algumas coisas entraram posteriormente, Deus permitiu, mas Moisés foi quem determinou, por exemplo, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, nós já sabemos o que é que tem aí. Primeiro versículo do capítulo 24, a lei do divórcio, não é isso? Se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela, e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma letra de divórcio, lhe entregará na mão e a despedirá de sua casa. Pois é. Aqui nós temos uma prescrição mosaica, isto é, de Moisés, não uma prescrição divina. Jesus é quem vai dizer, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Aí Jesus recorda aquilo que Deus quis, aquilo que Deus determinou. Então é preciso ver, para responder a sua pergunta, no Código da Aliança, aquilo que é estritamente vontade de Deus e depois aquilo que veio posteriormente aos 10 mandamentos, que são as prescrições mosaicas. Obviamente que tudo isso integra o cumprimento do livro da aliança vai significar a fidelidade a Deus, a obediência a Deus, etc. Sim, sempre, porém, fazendo essa distinção. No livro da aliança, há coisas muito mais importantes do que outras. As coisas mais importantes, o que Deus determinou, os 10 mandamentos. As outras coisas, em um grau inferior, as outras prescrições que integram o livro da aliança. Dentre elas, essa provisória que foi a lei do divórcio. Interessante. Eu creio que foi muito importante o senhor tratar disso.
os 10 mandamentos dados pelos próprios Deus, que parece que a Bíblia chega a dizer que o próprio Deus escreveu com o seu dedo. A gente vai ver isso mais para frente. E outras coisas que Moisés ordenou de acordo com o pensamento da época, de acordo com as realidades do seu povo. Minha gente, é isso aí, olha. Eu a cada hora que vou ouvindo Dom José Falcão, vou aprendendo coisas novas, você aí também. E olha, maravilhoso, nós vimos as 3 alianças de Deus com o seu povo. Eu sei que não vai dar tempo de a gente terminar, mas já podemos começar. E, Dom José, chegamos ao ponto, o auge, que é a promessa de uma nova aliança. Então, no Antigo Testamento já há essa promessa, o senhor chegou a soltar aqui. Há uma promessa? Chega um momento em que os profetas, há sinais dessa aliança nos profetas anteriores ao exílio. Exílio é aquele período em que Israel passa em Babilônia, cerca de 70 anos. Depois de muito desobedecer, muito prevaricar, muito ofender a Deus, prévia advertência dos profetas, acontece a tragédia e Israel vai para o cativeiro. E de lá só vai voltar 70 anos depois da primeira deportação do povo para as margens dos rios de Babilônia, como se canta no Salmo 136. Então, os profetas do pré-exílio já fazem alusão à nova aliança. Mas Jeremias, que viu toda essa tragédia, e ele acabou fugindo, provavelmente para o Egito, onde acabou morrendo, nesse período de tragédia, de convulsão, de sofrimento, de exílio mesmo, de levar os que escaparam da hecatombe para o cativeiro, ele faz uma profecia muito interessante. Essa época, portanto, é fundamental para a história de Israel e também para nós cristãos, porque já começa a se delinear a ideia de uma nova aliança. Antes não se falava disso. Jeremias é um dos primeiros a pronunciar esse oráculo. Esses oráculos, foram vários oráculos da nova aliança. Eu escolhi Jeremias 31, de 31 a 34, por quê? Porque aqui se fala a necessidade da nova aliança, porque a primeira foi violada. O esposo, que é Javé, foi traído pela esposa, que é Israel. E diante de tantas infidelidades, tantas desobediências, tantas prevaricações, tantas punhaladas em Deus, tanta recalcitrância, tanto voltar as costas para Deus, distanciar-se dele, fazer aquilo que ofende a Deus, malgrado tudo isso, a bondade de Deus por esse povo, ela continua inalterada. Aliás, nesse capítulo, Sim. Leia lá no versículo 3, eu vou tentar dizer de cor: eu te amo com amor eterno e para isso estendi a ti o meu favor. Bom, vamos ver se eu acertei. Leia. De longe me apareceu o Senhor, amo-te com eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. Esse capítulo é lindo, onde a gente percebe o tamanho, se é que se pode dizer, do amor de Deus por nós. Eu te amo com amor eterno. Esse eterno significa sempre existiu, e também significa sempre vai existir. Não vai acabar, não. É um capítulo comovente, pelo menos para mim. Eu não consigo exaurir a riqueza de uma frase dessa. O amor de Deus por Israel jamais acabará. É como se ele dissesse: vocês que fizeram tudo isso contra mim, eu fui um Deus rejeitado, traído, abandonado, trocado pelas divindades. Eu que dediquei tanto amor para vocês, eu continuo a amar vocês eternamente. E agora, nesse contexto, aí é o bonito desse capítulo 31, isso está no versículo 3, né? A partir do versículo 31, aí vem essa beleza. Esse que nos ama com amor eterno vai fazer esta promessa. Dias virão
oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito, aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei, eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Bonito, é lindo. Eu vou incutir a minha lei no passado, no tempo de Moisés, foi na pedra. Agora vai ser no coração de vocês. Vocês desobedeceram, mas eu vou ajudar vocês. Vocês serão instruídos por mim, grandes, pequenos. Vocês me ofenderam tanto, mas eu vou perdoar as faltas de vocês. É impossível não olhar para essa profecia sem lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos a grande promessa. Estamos aqui, mais ou menos 580 anos antes de Cristo. Foi mais ou menos no ano 586 que a última leva de hebreus para o cativeiro de Babilônia aconteceu e Jeremias presenciou isso. Então, veja, a grande expectativa dos hebreus, até hoje, né? Para eles, para os judeus. Para nós, essa expectativa já se concretizou, porque nós sabemos que essa profecia se cumpriu plenamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nova aliança. Veja, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, Jesus, na Eucaristia, ao instituir a Eucaristia, utiliza palavras do profeta Jeremias, que, por outro lado, não são absoluta novidade, a não ser a palavra nova, mas uma aliança na linha de continuidade, na aliança que Deus celebrou com Moisés. E, por outro lado, antes da aliança que Deus celebrou com Abraão. E, por outro lado, antes a primeira aliança que Deus celebrou com Noé. Então, as coisas começam a se concatenar e apontando para Jerusalém, antes passando por Nazaré, depois Belém, depois Jerusalém. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, maravilhoso! Obrigado, Dom José Falcão, por este programa que estamos aqui aprendendo tantas coisas sobre a lei de Deus. E que bom, né? Terminar com este capítulo de Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Amo-te com amor eterno. Amo-te com amor eterno. E por isso a ti estendi o meu favor. Que bom a gente poder ouvir isto. Cada aliança que Deus foi fazendo conosco é uma aliança de Ele renovando o seu amor para conosco. Deus nunca deixou de nos amar. Mas diante de tudo que estamos aprendendo, nós vemos que somos nós que nos afastamos do amor de Deus. Somos nós que nos afastamos dele e somos nós que quebramos a aliança. Foi uma alegria ter você aqui conosco. Nos encontramos semana que vem, se Deus quiser. Então, partilhe esse programa com mais pessoas. Mande o link deste programa para mais pessoas. E nos encontramos semana que vem. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.